Olá, vamos falar sobre a 26ª campanha de vacinação contra a influenza do ano de 2024. Eu sou Alessandra Santana, enfermeira de formação e especialista em saúde da família e qualidade e segurança do paciente, e atualmente eu coordeno as ações e imunizações na Gerência de Imunização da Superintendência de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. A campanha contra a influenza em 2024 tem previsão de início dia 25 de março e final em 31 de maio de 2024. O dia D, que é o dia onde os municípios eles organizam atividades e planejam ampliar as suas ações de vacinação, será dia 13 de abril de 2024. Um dia importante para o município, um dia em que a população ela terá oportunidades de se vacinar em horários alternativos, em dias alternativos. O objetivo da campanha contra a influenza em 2024 é reduzir as internações, as complicações e mortes decorrentes das infecções pelo vírus da influenza na população alvo para vacinação. A meta é 90% da população alvo. Os grupos prioritários para o início da vacinação contra a influenza são idosos, ou seja, pessoas com 60 anos e mais, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas até 45 dias após o parto, os povos indígenas, as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, trabalhadores da educação, pessoas que possuem comorbidades, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, passageiro urbano e de longo curso, também profissionais das Forças Armadas, funcionários do Sistema de Privação de Liberdade, população privada de liberdade com 18 anos e mais, adolescentes e jovens em medidas socioeducativas, profissionais das Forças de Segurança e Salvamento, população que mora na rua, ou seja, população em situação de rua, e também os caminhoneiros. Estes são os grupos prioritários para a vacinação contra a influenza no ano de 2024. Entre os grupos prioritários, nós temos as pessoas que possuem comorbidades. E quais são as categorias de risco de comorbidades que são recomendados para a utilização da vacina contra a influenza? São as pessoas que possuem doença respiratória crônica, doença cardíaca crônica, doença renal crônica, pessoas com doença hepática crônica, doença neurológica crônica, pessoas com diabetes, imunossupressão, obesos, transplantados e também os portadores de trissomias. Estes são as comorbidades, as categorias de risco clínico que são indicados para receber a influenza. Algumas recomendações importantes. Atenção! Povos indígenas, então todos os povos indígenas, seja aldeados a partir dos 6 meses de idade, também estão incluídos os indígenas que residem em terras e agrupamentos não homologados, bem como os indígenas que vivem fora de terras indígenas. Pessoas em situação de rua, todos que estão nessa situação deverão receber a vacina contra a influenza. Pessoas com deficiência permanente, considera-se também as deficiências autodeclaradas. E gestante, para este grupo não haverá exigência quanto à comprovação da situação gestacional. Dentre os grupos prioritários, alguns grupos deverão apresentar documentos que comprovem o vínculo profissional. São eles os profissionais das Forças de Segurança e Salvamento, os trabalhadores da educação, os trabalhadores da saúde, profissionais das Forças Armadas, os caminhoneiros, motoristas e cobradores do transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso, bem como os funcionários do sistema privado de liberdade. Então, todos esses grupos deverão apresentar um documento que comprove o vínculo profissional.
Atenção! A influenza e o Covid ainda continuam sendo ameaças para a saúde pública, principalmente para as pessoas que ainda não se vacinaram. Assim, a recomendação é aproveitar a oportunidade da campanha para atualizar a situação vacinal para a Covid-19 nos grupos prioritários. Outra informação importante, a vacina contra a influenza, ela pode ser administrada concomitante com as demais vacinas do calendário nacional de vacinação. Mas nós temos uma exceção. Conforme a nota técnica número 7 de 2024 do Ministério da Saúde, a vacina contra a dengue não deverá ser administrada concomitantemente com outras vacinas, incluindo a influenza. Assim, deverá ser respeitado o intervalo de 24 horas entre elas. Então, é uma informação importante para todos os profissionais de saúde. As cepas da influenza 2024 são a Victoria, Tailândia e a Áustria. Essas três cepas, elas estão contidas na vacina para o ano de 2024, conforme a Instrução Normativa 261, de 25 de outubro de 2023, e, portanto, a partir de fevereiro deste ano de 2024, a vacina a ser utilizada no país, ela deve conter essas três. A vacina utilizada na rede pública são dessas três cepas. Especificações técnicas da vacina contra a influenza em 2024. Então, a forma farmacêutica ela é em suspensão injetável, ampolas que vêm com 10 doses, cada dose com 0,5 ml. As vias de administração, ela deve ser feita intramuscular, não sendo possível, ela poderá ser subcutânea. Prazo de validade e conservação é de 12 meses a partir da data de fabricação, se ela for conservada dentro da temperatura recomendada, entre mais 2 e mais 8 graus. A vacina não pode ser congelada. Utilização após a abertura do frasco é de 7 dias, desde que elas estejam mantidas em condições assépticas e de temperatura recomendada entre mais 2 e mais 8 graus. Qual o esquema de vacinação? Então, ela é indicada, então, para as crianças acima de 6 meses. Então, a situação das crianças de 6 meses a 2 anos de idade, o número de doses é uma dose. Se ela for primo vacinada, ela deverá tomar 2 doses. O volume é 0,25 ml. Intervalo mínimo entre as doses é de 4 semanas, ou seja, operacionalmente são 30 dias, e deverão ser aplicadas novamente. Deverão ser aplicadas 2 doses, caso a criança seja vacinada pela primeira vez. Crianças de 3 anos a 8 anos de idade é uma dose. Da mesma forma, se a criança for primo vacinada, ainda não tomou, ela deverá tomar 2 doses. O volume nesta idade da dose é 0,5 ml. O intervalo é o mesmo, de 4 semanas, ou seja, 30 dias. E pessoas a partir de 9 anos de idade, a dose é única e o volume é 0,5 ml. Aqui no vermelho vocês conseguem ver novamente a informação. Crianças menores de 9 anos de idade, primo vacinadas, então deverão receber 2 doses da vacina com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. Esse é o esquema de vacinação para a vacina contra a influenza. Precauções. Pessoas com história de alergia à proteína do ovo, as evidências delas mostram boa tolerância da vacina influenza. Isso indica que as pessoas, mesmo tendo alergia, elas podem tomar a vacina. A recomendação do Ministério da Saúde são 2 situações. Primeiro, que as pessoas, após a ingestão do ovo, aquelas que apresentarem depois da ingestão do ovo a alergia leve, elas podem tomar a influenza sem problema, sem necessidade de qualquer cuidado especial. Agora, aquelas pessoas que têm história de anafilaxia, ou seja, um quadro mais grave de alergia, essas pessoas elas também podem tomar a vacina desde que ambiente adequado, que possui atendimento de emergência e preferencialmente sob supervisão médica. Essa é a questão da vacinação em casos de história de alergia a ovos.
Outras precauções. Pessoas apresentando, por exemplo, quadro de doenças febris agudas, moderadas ou graves, ou mesmo estando confirmado o caso de Covid, recomenda-se adiar a vacinação até a melhora do quadro. Em pessoas que receberam anteriormente uma dose da vacina influenza e após o período de até 30 dias desenvolveram, por exemplo, Guillain-Barré, deverá ser administrada a vacina influenza apenas após avaliação médica criteriosa quanto à relação risco-benefício. Doadores de sangue deverão aguardar 48 horas após a vacinação para doar o sangue. Quais são as contraindicações? Então, crianças menores de 6 meses de idade, a vacina contra a influenza ela é contraindicada. E também para as pessoas com história de anafilaxia grave após doses anteriores. Em casos selecionados, deve ser considerado o risco-benefício de acordo com a situação epidemiológica. Os eventos supostamente atribuíveis à vacinação e imunização devem ser avaliados, devem ser notificados. A vigilância, elas precisam acontecer em qualquer vacina, e não é diferente com a vacina influenza. Quais são os eventos relatados? Manifestações locais, dor no local da injeção, eritema e endurecimento. Manifestações sistêmicas, como cefaleia, mialgia, mal-estar e astenia, pode ocorrer. Reações de hipersensibilidade, que são as reações anafiláticas, são raras. E manifestações neurológicas ainda mais raras. O importante é que todos os exames devem ser notificados no ESUS Notifica. Essas são as informações referentes à operacionalidade da vacina contra a influenza em 2024. Desejamos uma excelente campanha a todos.